Oi, meus amores. Sei que tem muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo porque estava muito sem tempo. O último vídeo eu coloquei sobre minha viagem a Cusco, um pouquinho sobre isso. Vou depois postar outro vídeo que eu tenho gravado, que eu também gravei lá em Cusco. E quebrei um pouquinho do que eu disse que eu iria fazer, que poria somente vídeos sobre dicas de português, mas já estou aqui novamente. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os pronomes, que muitos alunos também confundem algumas coisas, tudo bem? Então, os pronomes oblíquos que vamos falar hoje serão alguns que é o, os, a, as. Também vamos ver sobre o lu, luz, lá, las, e sobre o li e lis. Tudo bem? Então, algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, todos esses aqui eu posso usar para pessoas, tudo bem? Quando eu me refiro a pessoas. Todos eles. Esses dois aqui eu posso usar quando eu me refiro a coisas. Mas esse aqui eu não posso me referir a coisas, tá? Então vamos lá. Uma coisa importante: o, os, a, as é quando o verbo ele está conjugado. Não importa o tempo, mas se o verbo ele estiver conjugado, eu vou usar esses aqui. Então, para que serve também esses pronomes? Outra coisa muito importante é que eles servem para que o texto não fique tão repetitivo, para que você possa substituir alguns termos que se referem a pessoas ou coisas no texto. Então, por exemplo, esse aqui sempre serão para verbos conjugados. Tá? Esses aqui sempre serão para verbos infinitivos. O li e o lis, ele pode ser para todos os verbos. Sem importar quais, tudo bem? Outra coisa também muito importante, por exemplo, quando eu tenho o, os, a, as, não altera o verbo. Deixa eu só colocar uma linha aqui para poder ajudar um pouquinho mais na compreensão. Não alteram os verbos. Neste caso aqui, alteram os verbos. E aqui o li e lis não altera os verbos também. Tudo bem? Então, isso é super importante. Então, vamos ver aqui alguns pequenos exemplos. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Então, aqui, para o os, por exemplo, eu digo assim: eu comi o bolo. Se eu quero depois fazer outra frase e substituir o bolo, neste caso, o que acontece? O verbo comer está conjugado aqui no passado. Então, eu coloco aqui: eu o comi. Então, muitas pessoas pensam que é somente para os verbos no passado. Não, seria qualquer tempo, mas desde que o verbo esteja conjugado. Porque, por exemplo, se eu digo assim: eu faço o trabalho. Eu posso dizer: eu o faço. Tudo bem? Aí, o que acontece? Se eu tenho aqui o verbo que está no infinitivo, por exemplo, eu vou comer o bolo. Então, se eu quero substituir o bolo, observem que o verbo comer aqui não está conjugado, está o verbo ir.
que seria o auxiliar quando eu faço aqui um futuro imediato. Mas aqui o verbo comer, como não está conjugado, como que seria? Eu vou comê-lo. Tá bem? Então, vocês podem observar aqui que eu alterei o verbo. Nesse caso, não alterei. Comi, continuou comi. Faço, continuou faço. Então, não fiz nenhuma alteração. Mas nesse caso aqui, quando os verbos eles estão no infinitivo, eu faço alteração no verbo. Neste caso aqui, do li, lis, eu não faço nenhuma alteração. Por exemplo, eu vou dar um presente para você. Tá? Então, nesse caso, se eu quero substituir para você, eu vou colocar aqui, eu vou dar-lhe um presente. Ficou quase sem espaço. Tudo bem? Então, isso aqui seria um quadro que na verdade, eu que criei esse quadro, mas aí fica um pouco mais fácil para você entender, porque às vezes eu vejo assim os alunos que eles alteram os verbos quando utilizam o li e lis, e às vezes não altera o verbo quando utiliza esse aqui. E às vezes usa o lu quando, ou lá, quando os verbos eles são conjugados, tudo bem? Então isso é bastante importante. Então, algumas outras coisas também que são importantes saber com relação a esses pronomes. É que várias alterações vocês podem fazer quando é o lu, lá, lus, las. Por exemplo, se eu digo aqui, eu vou comer o bolo. Tem outro aqui. Eu quero abrir a porta. Tá? Eu vou falar o assunto. Então, o que é importante saber? Então, vejam só, esse verbo aqui, ele é terminado em ER, IR, AR. Então, eu vou comer o bolo, como seria? Eu vou comê-lo. Então, para os verbos que são terminados em ER, eu vou ter que colocar, corto o R, então coloco o acento circunflexo e o hífen e mais o pronome que eu quero. Se o verbo termina em ER, como seria? Eu quero abrir lá. Então, nesse caso, eu corto o R, não coloco nenhum acento e coloco o meu hífen. Tudo bem? Eu vou falar o assunto. Como seria? Eu vou falar. Tudo bem? Então, nesse caso, eu corto o R, coloco o acento agudo e coloco o hífen e mais o meu pronome, tá? Então, isso é muito importante. Em alguns momentos também, vocês podem ver em alguns textos, alguns artigos, quando eu utilizo os pronomes o, a, os, as, que eu também posso usar depois do verbo. Por exemplo, eu comi o bolo. Eu adoro esse exemplo, não sei porquê, eu sempre uso isso. Então, como eu poderia fazer também? Eu comi o. Tudo bem? Mas, na verdade, a primeira forma, ela é mais usada, tá? A segunda, ela praticamente não é usada. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que sirva e que isso ajude para vocês, principalmente na parte escrita, para que a escrita não fique tão repetitiva e também quando vocês forem falar, vocês também podem usar esses pronomes, tudo bem? Então, até o próximo.